Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Herdeira, transformando heranças e riquezas. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje nós estamos com um tema super necessário, muito importante. Nós vamos falar sobre endividamento, ou melhor, sobre o superendividamento. E hoje nós estamos muito chique, temos aqui nesse podcast uma defensora pública. Vencemos na vida, né, pessoal? Estamos aqui com a doutora Ana Luísa. Ana Luísa, se apresente, por favor. Eu sou defensora pública. Atualmente, eu estou lotada na especializada do consumidor, que é a defensoria que trata de todas as demandas relativas a relações de consumo, né? Aquelas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem 9 anos que eu estou lá, né? São mais 2 colegas comigo, o doutor Daniel e a doutora Sabrina, e a gente agora está em parceria com o Ministério Público. Foi uma iniciativa até do Ministério Público, eu não posso deixar de falar aqui do Dr. Glauber Tatagiba, que é o promotor atualmente coordenador do PROCON, e ele, diante de uma publicação da lei que alterou os artigos do Código de Defesa do Consumidor, surgiu a questão do superendividamento e todo mundo ficou querendo ver como é que ia implementar isso. E as instituições perceberam que sozinhas ia ser difícil. Então, ele reuniu os esforços, nos convidou e surgiu esse projeto há 1 ano e pouco, mais ou menos. Ok, antes da gente começar a falar sobre o projeto, o que é o projeto, sobre dívidas, vamos falar de dívidas emocionais aqui também. Então, por favor, você que está assistindo, que ainda não segue esse canal, começa a seguir, curte, comenta, prepara, pega papel, pega caneta, já começa a compartilhar que você está assistindo. Por quê? Na minha opinião, o superendividamento é uma pandemia. Que traz muito mal-estar para a nossa qualidade de vida, afeta a nossa saúde mental. Então, é um tema que nós vamos aprender muito com a doutora Ana Luísa. Então, já busca seu papel, já busca sua caneta, mas antes disso, curte, já começa comentando, estou aqui, estou disposta a aprender, esteja disposta a ouvir esse tema que é tão difícil. E antes de começar também, quero agradecer à defensora pública de Uberlândia, a Bárbara, que proporcionou que esse podcast estivesse acontecendo hoje, tá bom? Doutora, explica pra gente o que é o programa. Bom, o programa, ele a gente parte do pressuposto de que a gente tem que selecionar as pessoas que são superendividadas, porque existe uma diferença entre o endividado comum e o superendividado. O endividado é uma pessoa que ele pode ter muitas dívidas, mas a capacidade de endividamento dele está dentro da receita dele. Ele consegue pagar as despesas dele normais, as dívidas, e consegue viver com isso. O superendividado já é aquele que passa para a fase de que ele já não consegue. O mínimo existencial que a gente fala dele está comprometido, ou seja, ele começa a não ter dinheiro para comprar comida, né? De tanta dívida, de tanta coisa que vai acumulando. E aí, esse tem que ser tratado com um maior cuidado. Porque, como você falou, ele gera um desgaste de saúde mental. Ele é um problema, assim, a verdadeira pandemia mesmo. Você sabe que te ouvindo aqui, trazendo para o meu coração e talvez para a grande realidade das pessoas que estão nos assistindo, a gente não tem noção do que é um superendividamento. Te ouvindo aqui, a gente fica assim, gente... Você sabia que existia isso antes do programa? Tipo, foi uma novidade para você? Porque eu te ouvindo, eu pensei, gente, mesmo eu que trabalho com dinheiro... Não era bem uma novidade, porque essa lei, ela já estava, o projeto para ser estudado e aprovado no Congresso há muitos anos e demorou muito. Essa lei até eles chamam de Cláudia Marques, né? Que é uma potência do direito consumidor aqui no Brasil. E era uma coisa que a gente já vinha pleiteando, porque o que acontece? Existem pessoas que elas estão com 70%, 80%, às vezes até 90% do que elas recebem da renda dela comprometida com o empréstimo. Como que uma pessoa vive com 20% do que ela recebe, gente? Isso é impossível.
né? Então, é uma questão que precisa ser olhada. A gente já vinha vendo, a gente já percebia isso no nosso trabalho cotidiano lá na especializada do consumidor, porque as maiores demandas que a gente tem lá são em relação a bancos, né? Instituições financeiras em geral. E por que criar um programa de superendividamento? Eu acho que essa é a pergunta de todo mundo. Por que criar? E tem outra que eu vou te perguntar, que eu já ouvi. Um programa de superendividamento não protege os superendividados? Essas duas. Pode ir pelo seu caminho aí. Tem muita gente que acha isso, mas bom, vamos por partes. O programa foi criado com uma necessidade de pôr a lei que saiu em andamento, né? De implementar realmente a lei. Porque foi a lei 14.181 de 2021, e aí, quando ela foi publicada e entrou em vigor, começaram as demandas de pessoas. Eu vi essa lei, eu queria entrar nisso, de superendividamento. E nós começamos lá na Defensoria a ver o obstáculo de implementar aquilo, porque não é uma coisa simples de ser feita, né? A lei, a gente faz muito um paralelo com uma recuperação judicial de empresa. É como se hoje existisse uma recuperação judicial da pessoa física. Porque é bem semelhante. Ela tem que elaborar um plano de pagamento com todos os credores dela e apresentar para esses credores numa audiência, numa sessão de conciliação, uma audiência assim, administrativa, que a gente chama, esse plano e ver quem está disposto a aderir, porque ela mostra o seguinte: olha, eu ganho tanto e hoje em dia eu estou pagando tanto a vocês e eu não estou conseguindo mais viver. Eu não tenho dinheiro para comprar medicamento, estou com o aluguel atrasado, entra numa situação insustentável. Então, o que eu posso pagar a vocês é isso, nesse prazo de 5 anos. E aí, dentro dessa, a gente vendo que isso tudo para ser implementado era complicado, nós fomos chamados pelo promotor, que é coordenador do PROCON hoje, o Dr. Glauber Tatagiba, para fazer uma parceria e resultou nesse programa que chama PAS, né? Que é o Programa de Atendimento ao Superendividado, que é uma parceria entre o Ministério Público, o PROCON, o BH, a Defensoria Pública, o TJMG, a Faculdade Milton Campos e a FUMEC. Porque precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar de um assunto tão complexo quanto o superendividamento. Então, a pessoa paga, porque a ideia da proteção não, uma proteção da dignidade. A gente deixa bem claro para as pessoas, porque tem várias etapas o programa. E desde o início a gente explica a elas o seguinte: olha, isso aqui vocês vão pagar, mas vão pagar de acordo com a possibilidade. Porque tem muita gente, eu vou usar uma palavra aqui, tem muita gente que acha que ele foi feito, que essa lei é para chancelar o calote. De forma alguma. Ela é para poder colocar, igual a empresa precisa recuperar, né? Ela pede recuperação judicial para não entrar num processo de falência e tentar continuar viva, a pessoa física é a mesma coisa. Ele entra numa espiral de endividamento que, se ele não for socorrido, ele não vai sair nunca mais, né? E a coisa precisa ter um fim. Ele precisa ter uma esperança de voltar para o mercado de consumo, porque a pessoa que ela fica superendividada, ele é alijado do sistema. Ele não tem condição mais, ele não tem crédito, ele não pode comprar mais nada. A vida dele, em termos de qualidade, cai demais. Gente, você vai falando, na hora que você falou aleijado do sistema, eu arrepiei. Eu falo, doutora, que os nossos problemas com relação a dinheiro dói no nosso corpo. Quando a gente começa a olhar para as nossas relações com dinheiro, dói no nosso corpo, dói. É verdade. Né? E um superendividamento te paralisa, te impede de... Você falou a palavra esperança, e não é uma esperança num futuro, às vezes é uma esperança no próximo dia. Então, ele te paralisa, ele afeta seu humor, afeta seu sono, você não fica sem dormir, você pode ter uma depressão por conta do endividamento. A maioria das pessoas que a gente atende no programa tem esses problemas de saúde mental, todos esses, ansiedade, depressão, né? Já houve tentativa de suicídio. É muito triste você ver a que ponto a pessoa chega, porque ela perde totalmente a esperança de que ela vai resolver aquilo. E aí é tão importante a gente entender que
nós não falamos de dinheiro aqui no Brasil, não falamos de dinheiro, não temos educação financeira, tá, gente? Então, isso vem de múltiplos fatores. Não significa que o indivíduo ele é ocupado pelo endividamento. Existem múltiplos fatores. Nós não temos educação financeira, nunca tivemos. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque até nós mesmos não tivemos. Eu mesmo, o que eu faço no meu orçamento mensal, minha planilha, é uma coisa que eu criei da forma que eu consegui, porque eu nunca tive um estudo verdadeiro de educação financeira. Isso devia ser matéria de escola, né? Porque é muito importante a gente aprender a lidar com isso. E como você disse, falar de dinheiro parece que é um tabu, né? É um tabu. A gente não fala de dinheiro, as pessoas não falam. E isso é importante porque uma das maiores mentiras que a gente tem, Ana Luísa, é que você está super endividado por culpa sua. E aí, quando a gente pensa nisso, por culpa sua, parece que eu não dou o direito nem de ter uma lei que me protege, que me assegura a minha dignidade. Porque quando você foi falando e explicando o programa, ele é uma possibilidade de trazer de novo a dignidade daquela pessoa. Sim, é para resgatar. Um resgate do humano que está ali, né? E não gente. Nós não temos educação financeira. A psicologia financeira ainda é muito nova. Eu perguntei, doutora, você conhece? Você já conhecia sobre psicologia financeira? Ninguém nunca ouviu falar, né? Pensa, Ministério Público junto, Defensoria Pública junto, o PROCON junto e a psicologia não está junta. Como que... Mas tem um setor de psicologia não financeira. Né? Não financeira, porque realmente a gente não desconhecia isso. Mas tem uma parceria com a FUMEC e com a Milton Campos, porque a pessoa que entra no programa, ela passa por uma entrevista para a gente poder separar quem seria classificado como endividado e superendividado. Tá? E aí vão ser caminhos distintos. Quando é endividado, o endividado ele vai ser tratado de uma forma. Geralmente vão ser chamados os credores, tentar renegociações, tentar desconto, essas coisas todas. E o que é classificado como superendividado, ele entra no programa completo, digamos assim. Ele vai ser submetido a outras fases. Depois tem uma audiência global com todos os credores, em que vai ser apresentado esse plano de pagamento, de acordo com o que fala a lei, né? Que é um plano de pagamento para ele quitar em 5 anos as dívidas com todos os credores. E o economista, existe um economista no programa, porque realmente nós do direito não temos conhecimento para poder elaborar esse tipo de coisa. É complexo, o cálculo é complexo, ele desenvolveu um sistema para jogar numa planilha e elaborar. Ele segue o parâmetro de preservar para o consumidor superendividado 70% do que ele recebe e 30% para pagar, para o pagamento desses credores. Que com isso a gente entende que ele preserva a condição dele de dignidade, o mínimo existencial, e ele pode viver, né? E depois fazem parte do programa também participar de uma oficina de educação financeira com o economista, e ele tem atendimento psicológico com esse pessoal da psicologia, da FUMEC, da Milton Campos, para que possa ele receber um certo amparo, porque as pessoas, eles chegam muito fragilizados, eles têm vergonha da situação deles, eles se sentem culpados, e a gente tem que saber diferenciar. Existe consumidor que entra numa situação dessa, que a gente chama de consumidor ativo, porque, de certa forma, ele causou o superendividamento dele. Agora, a maioria é o que a gente chama de passivo. Por algum acidente da vida, algum percalço que todo mundo está sujeito a acontecer, ele entrou nessa situação. E uma vez que entra, é muito difícil sair. Porque o que a gente vê muito é que ele faz um primeiro empréstimo, aí começa a ficar complicado, ele encontrar um segundo para pagar o primeiro e por aí vai. E a oferta de crédito hoje, eu vou dizer que ela é indecente. Ela é agressiva. Você acredita que o superendividamento está muito relacionado a essa oferta de crédito? Sim, diretamente relacionado. Isso aí eu diria que é o maior fator para contribuir para esse tamanho de superendividamento que a gente tem hoje. Porque a Defensoria,
eu acho que vocês devem saber, a gente lida com a parcela da população que a gente chama de hipossuficiente, né? O carente financeiro. Nós temos uns critérios de atendimento lá, em termos de receita que a pessoa tem para que ela seja atendida, né? Porque ela não tem condição de contratar um advogado particular. Então, os defensores estão ali para assistir essas pessoas num primeiro momento. É claro que existem outras situações em que a vulnerabilidade, ela é técnica, ela é de outra categoria, não só financeira. Mas esse aqui, a gente percebe que são pessoas de baixa instrução, de idosos, na maioria, aposentados e pensionistas. Eles não têm como driblar essa oferta, eles não conseguem, eles são enganados muitas vezes. A gente vê muita situação que a pessoa conta para a gente lá que não, mas ele me falou que tinha um dinheiro que o presidente me deixou para mim. E a pessoa acredita. Sim. Quando ela vê, 3, 4 meses depois, ela começa a ver que no demonstrativo dela do INSS está sendo descontado. Ela falou, mas o que é isso? Quando ela vai olhar, era porque aquele dinheiro era um empréstimo que ela fez sem saber que estava fazendo. Às vezes ela nem precisava do dinheiro, nem queria. Eu quero voltar, mas só para fechar aqui, nós compramos muito por um gatilho mental, que é o da reciprocidade. Então, é normal chegar no meu consultório pessoas que falavam assim, Luciano, mas meu gerente é tão bonzinho. Ele pediu para eu ajudar ele. E a pessoa, ela é bem recebida. E esse é o gatilho mental que me pega. Eu sou bem tratada, eu tenho que te devolver. Eu citei que a minha colega Sabrina, ela atendeu uma senhora que foi exatamente isso. A senhora relatou para ela que é uma senhora idosa, absolutamente sozinha, né, solteira, sem filho, a gente vê que é uma pessoa solitária. Então, ela chegava no banco, o gerente a tratava bem, conversava com ela desabafava da vida e falava. Então, ela contratava tudo que ele oferecia. Porque ele precisa cumprir meta, a gente sabe disso. Então, ela saia contratando tudo. Título de capitalização, empréstimo, qualquer produto, seguro disso, qualquer coisa. E aí, quando vê lá, ela está sendo descontada de um tanto de coisa, ela está sobrando para ela muito pouco para viver. Então, isso acontece demais. Fora que a gente sabe que o idoso, ele também é o grande arrimo da família. E a possibilidade do empréstimo. Sim. Então, pela dificuldade dele de dizer não, gente, e precisamos aprender a dizer não na vida. Eu até falei esse dia para trás que a criança, ela já nasce sabendo dizer não. Mas ela desaprende ao longo da vida. Ela desaprende. Porque a gente aprende, a gente vai crescendo e parece que dizer não é errado, né? A gente não pode. Eu coloquei um tempo atrás no meu Instagram uma frase da AT, do Bernie, que ele falava que nascemos príncipes e nos tornamos sapos. Então, nós aprendemos a dizer não e desaprendemos ao longo da vida. E então, o idoso, gente, ele é usado, tá? Nos empréstimos familiares, no sobrinho, no sobrinho... Eles falam pra gente, não, eu emprestei meu nome para fazer esse contrato, eu emprestei. Ele contrai o empréstimo para o sobrinho, para o neto, né? Para a filha, para o filho, para a nora, para o genro. É uma coisa assim, impressionante. Isso aí é uma realidade brutal, né? Quando eu te perguntei da psicologia, e isso é um engano, gente, porque a psicologia ainda não conhece a psicologia do dinheiro, ela é nova mesmo. A psicologia em si, ela é nova, tá? Eu sou psicóloga familiar, sou psicóloga relacional sistêmica, né? Sou terapeuta de família. E durante muito tempo eu pensava assim, eu tenho que estudar o dinheiro, mas ele não aparece em lugar nenhum, Ana Luísa. O tema dinheiro não aparece no sumário dos livros de psicologia. Olha só. É um comportamento. O criador da psicologia do dinheiro, ele fala que a psicologia negligenciou muito os nossos comportamentos financeiros. Sendo especialista em comportamento como somos, a gente deveria ter olhado melhor para os comportamentos financeiros. E aí, a falta desse limite, a dor da psicologia financeira, da psicologia econômica financeira, era, isso daqui é da economia ou é da psicologia? É o economista que tem que tratar isso ou a psicologia? E um dos movimentos, na época que eu era só uma psicóloga familiar, eu atendi uma senhora
atender ela até hoje. E ela me contou que o marido tinha tido um AVC. E como que o marido teve um AVC? Ana Luísa, ele era o fiador do sobrinho da esposa, do sobrinho da minha paciente. Ele era o fiador. E um dia ligaram para ele, chamando ele na imobiliária. Quando chegou na imobiliária, eles falaram: o senhor é o fiador e essa pessoa que não pagou o aluguel. Doutora, ele teve um AVC dentro da imobiliária. Ele não tinha noção, e às vezes quando a gente está falando sim para tudo, eu não tenho noção para o que eu estou dizendo não. Então, eu estou dizendo não para a minha saúde mental, eu estou dizendo não para mim, eu estou dizendo não para a minha qualidade de vida, eu estou dizendo sim para o outro e colocando muito em risco a minha vida, com medo de ser egoísta, de não ser o bonzinho, de não ir por céu, de ser mesquinho. Por isso que esse tema, ele é ainda muito... mais quando se trata de família, né? É uma coisa complicada. Como é que um parente seu te pede para ser fiador, você fala não. Não. Isso é muito complicado. Mas entender isso, né? Quanto isso é importante e que leva a esse superendividamento. Porque, gente, o superendividamento não significa que eu fui lá e fiz alguma coisa. Às vezes, eu fui colocada nessa roda sem perceber. Tá? E outra coisa que você falou que é muito importante, que é a vergonha. Sempre que a gente fala de dinheiro, doutora, a gente está falando de vergonha e culpa. E aí, eu demoro a pedir ajuda porque eu tenho vergonha. Sim. O mês que vem, eu vou resolver esse problema financeiro. Eu vou dar um jeito. Coraçãozinho, se tem 6 meses que você lida com dinheiro da mesma forma, você não vai mudar. Procura ajuda. E tem ajuda, né? Tem ajuda, gente. Tem ajuda. Né? Isso que é importante. Doutora, quem mais se beneficia do programa dos superendividados? Os credores, os devedores? Como que é isso? Você sabe, eu particularmente acredito que ambos se beneficiam, né? Porque quando a pessoa está superendividada e ela para de ser, ela sai da cadeia de consumo. Ela para de consumir. E essas pessoas parando de consumir, para de girar o mercado. Isso vai afetar depois o próprio credor. Afeta tudo. É um ciclo. Então, resolver essa situação e a pessoa ter o nome dela limpo, poder pagar tudo, e ela voltar para o mercado de consumo, ela afeta positivamente a economia. Então, eu acho que ele é bom para todos. Que bacana. Né? Não é bom só para A, B. Eu acho que ele atende a todos, né? Que legal. Como que a gente procura? Tá, nós estamos vendo esse podcast aqui. Estamos aqui, lá, a pessoa está lá da casa dela. E aí? Eu posso procurar para a Adriele, que está aqui? Como que é? Qualquer pessoa que estivesse sentindo com mais de 60% que ela recebe, 70%, comprometido com dívida. E dívida aqui, quando a gente fala, primordialmente, são as dívidas, aquelas que a gente chama de compulsórias, que a pessoa não tem como optar por pagar ou não. O que seria isso? Consignado, empréstimo pessoal. Porque já vem direto, quando a pessoa recebe o salário dela, a aposentadoria, a pensão, seja lá a forma de renda dela, o banco já retém. Ou retém na fonte, ou faz débito em conta. Né? Empréstimo consignado ao pessoal. E ela não tem como deixar de pagar. Porque se é um cartão de crédito, alguma coisa, você administra. Você tem o controle do seu dinheiro, né? De certa forma. Porque você fala, não, esse mês eu não vou poder pagar tudo, eu vou pagar tanto, mês que vem eu pago. E aí ela vai. Às vezes até consegue. Mas essas dívidas compulsórias, não tem como. E hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, o endividamento, a pessoa pode comprometer do que ela recebe com consignado 45%.
A gente é quase eu metade. Eu achava que era 30. Não, eu ia te perguntar isso agora, eu achava que era 30. Já foi 30. Quando começou 30, quando surgiu o empréstimo consignado lá em 2005, 2006, não me recordo exatamente. É muito alto. É muito alto. 45%. Gente, muito alto. É quase metade. Você consegue viver com metade do que você ganha? Não. Eu não consigo. Atualmente, não. Não, pela construção do hábito, do comportamento. Exatamente, porque a gente constrói um padrão de vida, né, que é muito fácil você acostumar com o que é bom e você diminuir é complicado. E a gente, geralmente, tem a tendência a comprometer mais do que 50% com as coisas do dia a dia nosso, né? Aí, voltando só aqui, é 45% porque são 35% de empréstimo consignado e 5% para 10% para cartão consignado, que é uma outra modalidade de empréstimo, mas que também resulta no débito em folha, né? Mas é feito por meio de um cartão. E quando a pessoa está com a margem dela já de consignado comprometida, o que vai ser ofertado para ela no primeiro momento é esse cartão. Aí, quando ela já está com esses 45 comprometido, vão passar a ofertar para ela o empréstimo pessoal. Porque o empréstimo pessoal, ele não tem limite. Aí você vai lá e faz mais um, de repente, que vai comer mais 20% da sua renda. Então, essa pessoa aí está com 65%. É isso. Nossa, é muito alto. É muito alto. Eu, na minha ignorância, eu sempre achei que era 30%. É porque já foi. E mesmo assim, 30% é muito. As pessoas chegam no meu consultório e falam assim, nossa, eu vou investir 10%. Doutora, 10% já é muito. Já é muito. Para quem não está acostumado, tirar 10% é muito. Eu falo, você não vai conseguir, vai ter um efeito rebote. Vamos devagar, vamos fazendo uma construção. Vamos trabalhar comportamento. Passo a passo, né? Isso, é muito. Se 10% para investir é muito, pensa 45% em dívidas. E não só isso, gente. A tristeza que é você olhar para isso. Você entra no movimento de negação financeira, você passa a não olhar seu saldo mais, você passa a tentar não entrar em contato com aquilo que te causa dor. Não olhando seu saldo, não olhando seu extrato, porque pensa, vamos imaginar que você ganha 2.000, de repente chega 1.000 na sua conta. Não olhando, você não toma consciência da sua realidade, o que provoca ainda mais você gastar. Você não vê aquilo que você está fazendo. Então, é uma roda mesmo. Não tinha pensado sobre esse aspecto, não, mas faz todo sentido. Eu não olho a minha feiura, eu só olho quando eu estou bonita. A gente não quer olhar. Se eu pego o meu extrato e meu extrato está feio, eu paro de olhar. Eu começo, né? E às vezes a gente vê isso. Vamos ver se passa. Vamos ver se passa. Por quê? Porque aquela pessoa não tem a menor noção de quanto que ela tem no cartão dela, do limite dela. Vê se passa esse cartão, né? A gente percebe isso, a gente vê isso. Para a psicologia, doutora, não adianta não atuar no comportamento, o entendimento, principalmente o falar. Os endividados que eu atendo, você pergunta, sua família sabe que você está endividada? É muito difícil a pessoa conseguir esconder, né? Porque ela começa realmente a entrar numa espiral de tristeza, de depressão, afetar a saúde, que ela vai demonstrar. Mas tem muito caso de que a pessoa esconde da família. Nós tivemos um que foi emblemático para nós, que a pessoa realmente ele não contava para ninguém. E ele omitia. Algum amigo chamava para sair, ele falava, não, eu estou estudando para uma prova, estou não sei o quê. Ele não estava fazendo nada porque ele não tinha dinheiro, de tamanho do endividamento dele. E a primeira coisa, quando ele chegou até o programa, né, para a gente ver se incluía e tudo, a gente orientou, ele falou, olha, você tem que expor essa situação. Pelo menos para as pessoas mais próximas de você, porque à medida em que você não expõe, você não está assumindo isso. E você não quer reconhecer essa situação. Como é que você vai consertar uma coisa que você não reconhece? E até entender, porque às vezes eu tenho dificuldade de dizer não para minha família. Então, a família colaborando,
Eu vou usar uma expressão, doutora, que você desculpa, mas vamos lá. Gente, merda todo mundo faz. Mas todo mundo pode ter condições de limpar. Então, eu chego, eu converso, olha, não. Então, essa daqui é a nossa realidade. Vamos colaborar para resolver isso. Porque as pessoas acreditam que nunca vão sair dessa dívida. E a gente pode sair do endividamento. Com a psicologia, a gente já conseguiu tantas vezes, doutora, sair de um ciclo de endividamento. Mas principalmente quando a gente trabalha junto. O casal, um conta para o outro, olha, essa é a nossa realidade. É quando a família entende o que a gente está passando aqui agora. Tem que estar todo mundo engajado no processo, né? Porque senão fica muito complicado, realmente. Né? Quando, vamos supor, seja o pai ou a mãe, o provedor da casa e os filhos, né? Todo mundo. A situação, todo mundo vai ter que fazer parte daquela recuperação, né? Daquele momento para poder sair da situação de superendividamento. Não pode... Vai ter que ter uma mudança de hábito de consumo, né? De tudo. Você vai baixar, às vezes, um pouco seu padrão de vida, suas coisas, vai ter que cortar umas despesas aqui, para lá na frente você poder ter tudo de novo. E sem as dívidas, né? Eu falo que você pode fazer parte da solução. Sim. É tão bacana isso quando a gente entende. Eu faço parte do problema ou da solução da minha família. Eu posso fazer parte da solução. Para a psicologia, a dívida ela tem um lugar muito especial, tá? Porque não necessariamente, doutora, significa que você tem autorização de não ser endividado. Vou te explicar isso. Isso aí eu não entendo. Pode. Vou te explicar isso. Preciso aprender. Quando o padrão funcional, quantas repetições, tá? Padrão, aquilo que repete, aquilo que é comum na minha família. Nós estamos dentro de uma família. A família, ela tem suas leis, ela tem seus legados, ela tem suas regras de funcionamento. E aí, dentro disso, a gente estabelece padrões, repetições, pequenas repetições. Então, quando eu tenho uma família que o avô era endividado, o bisavô era endividado, o pai é endividado, a mãe é endividado. Talvez a regra da minha família é ser endividada também. Então, às vezes, eu estou repetindo a história do outro para uma lealdade familiar, uma lei familiar. Eu preciso ficar na pobreza. A minha família ficou sempre na pobreza. Ninguém gosta de ser o patinho feio. Quando a gente é o patinho feio, a gente descontrola. Todo mundo busca o pertencimento. Então, numa família onde todo mundo se endivida, ou o movimento do pedir emprestado, pegar emprestado é natural, não ter dívida é um lugar de muita dificuldade, às vezes de muita dor. Porque minha mãe é endividada, para eu ser igual à minha mãe, logo eu preciso ser endividada também. Entendi. Então, para a gente, não adianta só olhar. Tudo passa pelo comportamento, mas quais são as leis? Para o terapeuta de família, quais são as leis dessa família? A sua família te permite não ter dívida? Como é que você detecta isso num paciente, sendo uma pessoa que você atende? Um dos exercícios que o terapeuta familiar gosta de fazer é a nossa árvore genealógica. A partir da árvore genealógica e a história da família. Qual que é a história? Como que sua família... Que história financeira você tem? Você, doutora, tem uma. O promotor tem uma, o juiz tem uma. Todo mundo tem uma história familiar financeira. Tá? Um legado. Então, como que eu detecto? A gente vai contando as histórias. Espera aí, quem são os super endividados da sua família? Mostra aqui. Quem são aqueles que não ficaram com a dívida? Como que construiu essa dívida? Como que essa pessoa que ficou sem a dívida ficou? Às vezes, doutora, a pessoa que não ficou com a dívida é a chata da família, é a metida, é a que ninguém gosta. Então, eu olho, nossa, se eu não tiver dívida também, eu vou ser a chata, eu vou ser aborrecida, eu vou ser enjoada, eu vou ser aquela que ninguém gosta. Então, deixa eu ficar igualzinha essa daqui. E isso, doutora, são leis inconscientes. Elas estão ali, elas estão presentes. Se eu fui longe demais,
Eu atendi uma defensora pública recentemente, e eu atendo online, então, no Brasil inteiro. Qual que era a história dela, para você entender? Ela era uma filha de uma família muito humilde, com alguns irmãos, vários irmãos, que ela foi a que fez faculdade, passou no concurso e virou defensora. Ela foi longe demais daquela regra familiar, daquele sistema. Ela foi a única que deu certo. Então, pensa o encontro de família. Pensa ela chegando nessa família no almoço de domingo. Ela é conforto. Ela é a diferentona. E aqui eu estou falando de uma forma muito simples para as pessoas entenderem. Como que ela consegue ser igual a todo mundo? Num processo de compra. Então, ela compra, porque assim ela não tem dinheiro. Ela volta a ser igual aos irmãos, a ser igual aos pais, a ser igual a todo mundo. É como se de inconsciente eu falasse para você, eu sou igual a você. É isso, nessa árvore genealógica, a gente consegue perceber, por exemplo, o meu pai, ele não teve uma falência, mas ele teve um problema financeiro muito sério, que não levou ele à falência porque ele agiu rápido. O mesmo movimento a minha mãe. A falência habita em mim, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Quando eu enxergo isso, olha, aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu pai, a falência pode estar em mim também. Aí eu começo a criar estratégias para não falir. Então, não adianta só eu olhar para o indivíduo. Eu tenho que olhar para todo o sistema, para tudo aquilo que envolve... Na psicologia, a gente fala que um problema financeiro ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso, de todo o sistema. Então, quais são as regras? Quais são as exigências? Eu estou num processo de endividamento meu ou eu estou num processo de endividamento familiar? Outra forma, gente, isso é muito sério. Eu tenho um sistema, tenho uma família. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de família, tá, doutora? Sim. Eu tenho uma família que meu pai me pede muito, minha mãe me pede muito. E eu tô doida para dizer não para eles. Só porque existe uma regra que mãe é mãe, pai é pai, apesar do abuso, tá? Mãe é mãe, pai é pai, apesar do abuso. Eu não consigo dizer não para ele, eu me endivido. Porque assim eu não tenho que pagar suas contas. É a melhor forma, eu falo, você arrumou uma ótima forma de falar não para os seus pais, se endividando. Então, o processo de endividamento também me torna igual ao outro. Então, essa é a grande contribuição da psicologia. Ela vai além do indivíduo. A gente amplia o olhar, tira o foco dele e, às vezes, ele fala assim, nossa, então não é culpa minha? Não. Às vezes é a sua regra. Você percebeu que seu pai endividou? Não, eu não estou percebendo que eu estou seguindo o mesmo caminho do meu pai. Então, tem tantos aspectos que envolvem o endividamento que é aquilo que eu falei, gente. Não significa que a culpa é do indivíduo. Porque é esse o olhar. É um olhar muito cruel, que tira a humanidade daquela pessoa que está ali. É como se aquela pessoa fosse condenada. E não é. Às vezes é uma regra do sistema. E aí ela tem que ter todo um amparo, uma ajuda mesmo para poder sair disso, né? Porque sozinho realmente fica complicado, pelo que você está expondo, né? E às vezes eu entro num processo de endividamento, mas eu não aprendi a dizer não. Eu entro no programa, no processo de endividamento, então, corrija aí, gente. No programa de endividamento, super endividados, eu sou toda atendida. Eu entendi tudo, eu fui acolhida, né? E, ok, fiz o programa lá como economista, em 5 anos eu saí. Com 2 meses eu volto o mesmo comportamento. Eu não aprendi a dizer não, eu não entendi o para quê do meu endividamento, eu não sustento o meu sucesso. Gente, sustentar o sucesso é muito difícil. Sustentar o fracasso, doutor, é mais fácil.
Acredito que sim. Sustentar. Por incrível que pareça, né? Sustentar um sucesso. Pode ser contraditório, mas é mais fácil. Sustentar o título de ser defensora. Oi, gente, eu sou defensora. É difícil, doutora. Parece assim, nossa, eu sonhei a vida inteira com isso, mas naquele movimento naquele dia que a gente se torna defensora e que a gente volta para a família, oi, família. Sou defensora. É mais leve quando seu pai é defensor, porque aí você está lá na lealdade dele também. Seu pai é defensor, sua mãe, seu avô, todo mundo está dentro do judiciário, isso se torna leve. Mas quando o processo... Eu estou rindo até porque eu realmente segui muitos passos do meu pai, né? Eu estou me identificando aqui quando você está falando, porque ele é uma pessoa que ele foi procurador do Estado, depois entrou para o judiciário, né? Pelo 5º Constitucional e tudo. Então, eu segui. Então vamos entender isso. Você segue... Olha, eu estou seguindo meu pai. Mas você segue também nas coisas ruins. No superendividamento, por exemplo. Então, você segue seu pai no judiciário. Tem vários... Gente, a gente tem vários exemplos disso. Filho de médico também. A gente segue isso inconscientemente. Nossa, você ponta do meu pai. Não, porque eu amo direito. E a gente segue essa linha invisível também no superendividamento, no alcoolismo, em várias outras searas. Segue tudo, né? Em várias outras searas. Inconscientemente a gente segue. É um mandato, é aquilo que a sua família precisa. Quando eu estava te falando que você vira para mim e fala, Lu, você pode falar para mim, Lu, mas um processo de superendividamento é tão pesado, e é mesmo, sabe? Se viver 5 anos, a pessoa não respira quando ela está devendo. Mas vamos pegar um exemplo, doutora. Eu faço uma cirurgia de coração, coloco um stent no coração. Uma cirurgia super séria. Passa 1 mês, eu não estou fazendo atividade física, eu volto a comer do mesmo jeito que eu comia. Pensa, você faz uma cirurgia que era para mudar a sua vida. Sim. E não muda. Por quê? Porque não teve uma consciência do que era essa cirurgia de coração. A mesma coisa, eu posso passar por um processo de superendividamento durante 5 anos, que foi o tempo que você falou aí. Se eu não mudar a minha consciência e entender para que eu estou fazendo isso na minha vida... Provavelmente você vai retornar esse processo. Porque seu padrão de repetição é esse, né? Então, por isso ter a participação do setor de psicologia no programa, porque da educação financeira, para a pessoa perceber que dali para frente ela tem que mudar o comportamento, ela tem que aprender a dizer não para aquele filho que está pedindo para ela contrair um empréstimo para ele. Ela tem que falar, olha, eu não tenho como fazer isso, porque senão eu vou estar prejudicando a mim. E como é que ela tem que olhar para ela, ser um pouco egoísta, talvez, porque senão ela fatalmente, lá na frente, volta ao problema. Sim, mesmo porque é o que eu estou acostumado. É o que eu sei, é ser endividado. Eu não sei ser uma pessoa que não tem dívida. É uma mudança muito grande. Doutora, vamos lá. Estamos caminhando por fim, né? Eu te disse que passa rapidinho. Passa. Eu espero que você tenha gostado. Não, gostei demais. Estou gostando muito. Que recado que você poderia deixar aqui para o pessoal que tá assistindo, que está vendo? Se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Bom, o que eu falo é assim... para as pessoas terem atenção com a grande oferta que tem hoje em dia. Se tem dificuldade para mexer com tecnologia, né? Porque hoje tem muito aplicativo, você faz tudo pelo celular, você contrata empréstimo por aqui, essas coisas. Pede a quem entende, algum familiar, né? Para ajudar, para poder não fazer um empréstimo sem saber. Eu falaria também para elas aprender a dizer não. Sim. Porque tentar aprender a lidar com a receita dela, que as despesas não sejam maiores do que a receita, para não utilizar cartão de crédito, o limite do cartão como se fosse um dinheiro que ela tem para gastar. Porque o que a gente vê é muito comum as pessoas, às vezes, acharem que o limite que ela tem, eu vou usar, que depois eu pago. Não, e vai virar uma bola de neve, e juros de cartão é altíssimo,
né? A pessoa aí depois ela tem uma dívida impagável, né? E para quem estiver se sentindo, infelizmente por agora o programa ele está restrito a Belo Horizonte, né? Porque o projeto piloto começou aqui e pode ser que mais para frente no futuro expanda para Minas. Acredito que isso vai acontecer porque é uma consequência natural, né? Mas quem for de Belo Horizonte, estiver se sentindo assim, está com 70% da renda comprometida com empréstimo e tudo, que procure, né, o Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor, lá do PROCON, que fica no bairro de Lourdes, aqui na Gonçalves Dias 2051, para que ele se inscreva no programa, para a gente poder estudar a situação da pessoa e ver como ajudá-la. Tá, só ficou uma dúvida aqui para mim, que pode ser dúvida para todo mundo. Uhum. Então, é restrita a Belo Horizonte. Sim, por Se enquanto, eu quiser sim. vir de Uberlândia procurar esse programa, eu não sou atendida por conta da cidade ou eu só pelo movimento de vir? Não, o obstáculo que vai ter é porque o programa envolve uma ação de repactuação, uma ação judicial. Entendi. Se não houver na audiência global com os credores unanimidade de acordo, todos fazerem acordo, aceitarem o plano proposto pelo devedor, você fatalmente vai ter que desaguar no judiciário. E essa ação de repactuação é no domicílio dele, é o melhor lugar, porque para ele propor. E a gente aqui, a nossa atuação é restrita a Belo Horizonte. Entendi. Então, não, pessoal de Uberlândia, vamos lá, né? Pessoal de Uberlândia, eu sou de Uberlândia, por isso que eu falo muito de Uberlândia. Cidade boa. Mas eu acredito que num futuro não tão distante, Sim, vai ser replicado o programa. Sim. Né? E porque é um programa necessário, né, doutora? Né? Muito necessário. Eu te falei aqui, a gente estava conversando informalmente, que para nós, defensores lá da especializada do consumidor, hoje é a nossa menina dos olhos. A gente tem o maior prazer em trabalhar no programa, em falar sobre o programa, porque a gente vê o efeito quando a turma, por exemplo, o primeiro grupo que foi atendido ano passado, que conseguiu negociar e está aí pagando, a pessoa está respirando, quando a pessoa nos dá um retorno positivo disso, é muito gratificante. Que incrível. Bom, gente, o recado que eu deixo é: presta atenção, o que te leva a comprar? Todo mundo tem uma coisa que compra muito. Para que você compra essa coisa específica? Tem um sentido, tem um significado. Cada coisa que você compra tem um significado. Aqui na psicologia a gente fala que são os viciados em curso e viciados em livro. E aí a gente quer o quê? Um reconhecimento. Tá, o curso, os viciados em curso, ele busca um reconhecimento, uma chancela. Então, de quem que você quer essa chancela? Então, cada coisa que você compra, ele tem um significado. Que significado é isso na sua vida? Por que você compra tanto sapato? Qual que é o sentido do sapato na sua vida? Para que você diz sim para todo mundo? Né? Qual que é o significado disso? Às vezes você está querendo comprar o amor das pessoas, e aí a gente pode trabalhar isso, né? Esse desejo de comprar o amor das pessoas. Então, olhar para além daquilo que você está comprando. A sua dificuldade de dizer não, o que tem por trás, se é uma repetição, e buscar ajuda o quanto antes, porque sozinho é muito difícil, né, doutora? Bom, chegamos ao final. Queria pedir para você que assistiu até aqui, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal, isso para mim é muito importante. Coloca seu comentário. Se você fizer um comentário aí, quiser a resposta da doutora, eu mando a pergunta para ela depois pelo WhatsApp, para ver se ela pode contribuir, se ela pode responder. Então, fique tranquila de fazer sua pergunta aí. E queria te agradecer imensamente, para mim é muito importante sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, né, e aprender com você sobre a psicologia financeira, porque realmente eu não tinha conhecimento, né, e foi muito bom. Ok, gente, ficamos por aqui, ficamos com Deus e até o próximo podcast Papo de Herdeira.